E aí, pessoal, começa mais um Jogo da Gente em clima de férias. E hoje nós vamos mostrar um dos principais monumentos do nosso estado, o Teatro Amazonas, lá no centro. É isso aí, então roda o VT. E quem faz as honras da casa no Teatro Amazonas é a Fernanda, da Secretaria de Cultura do Estado. Por que o teatro causa tanto encantamento às pessoas ao redor do mundo? O que você acha que é a mais significativa? A história dele, né? Imagine essa arquitetura em plena floresta amazônica, né? Um período da borracha, quando inimaginável você construir isso aqui na nossa cidade, né? Então isso aqui é um marco, assim, a beleza dele é vista assim. Se você for andar ao centro, você consegue ver de alguns pontos a cúpula, né? O que traz curiosidade, como foi feito. A cúpula do Teatro Amazonas é mesmo uma maravilha arquitetônica. Seus mais de 36 mil ladrilhos e vitrais vieram de Paris e podem ser vistos de várias partes da cidade. O Teatro Amazonas é o principal patrimônio cultural do estado. Foi inaugurado em 31 de dezembro de 1896. Essa última reforma, que se eu não me engano foi década de 90, não é isso? Pelo então Amazoniano Mendes, que era governador, muita coisa que era original foi resgatado, não é verdade? Isso. A pintura original, Isso. não é isso? As cadeiras, coisa que você não vê em quase lugar. Não, um dos teatro nenhum pontos do que mundo. chama muita atenção e a gente sempre evidencia aos turistas é a cadeira, né? Na plateia nós vamos visualizar que hoje é toda aveludada, vermelhinha, antigamente era toda na telinha, né? E nós no Teatro Amazonas nós temos esse modelo de cadeiras para os visitantes fazer a comparação. Quando o visitante chega ao teatro, ele tem essa área toda do hall livre, como o café e a loja. Nós temos aqui um grupo aqui de guias, esse aqui vai ser o Rodrigo. Vai ser o Rodrigo que vai ficar com a gente? Vai ficar com vocês. Ah, tá bom, Rodrigo. Vamos então, Rodrigo? Vamos. Então vamos lá, começamos por onde? A sala de espetáculos faz jus ao nome. Riqueza de detalhes e obras em estilo eclético, com elementos do barroco. Rodrigo, a gente está pelo ensaio aqui, a gente deu a sorte de visitar o teatro na hora do ensaio da Filarmônica, que acontece sempre. Fora isso, são vários espetáculos o ano inteiro, né? Isso, vários festivais, a Orquestra Filarmônica, Corpo de Dança do Amazonas, Coral do Amazonas e vários outros artistas que se apresentam aí durante o ano todo. Bom, aqui esse salão ele foi decorado por um italiano chamado Domenico De Angelis, que trabalhou em várias outras obras aqui no norte do Brasil, tanto em Manaus quanto em Belém. Bom, esse piso aqui ele foi feito em marchetaria, ele é uma técnica, não tem prego nem cola unindo as peças, elas são simplesmente encaixadas como se fosse um mosaico de madeira. Hoje dá para ver que em algumas partes tem alguns preguinhos, que é porque o teatro foi restaurado, né? As colunas aqui em volta são feitas de ferro com revestimento em gesso, em estuque. E a base delas é feita de mármore de Carrara. A gente tem esse mármore aqui das portas também, que veio da França, esse mármore vermelho e branco. Nossa, é verdade, que mármore interessante, ele vermelhado, né? O teto do Salão Nobre é um espetáculo à parte, com pinturas e técnicas sofisticadas de perspectiva. De qualquer ponto que você esteja, o anjo principal, ele está sempre te olhando. É verdade. Os turistas ficam encantados com tudo que vem por aqui. A estrutura, assim, tudo, eu achei surpreendente. Cada detalhe, assim, os afrescos, tem as pinturas em ouro, muito legal. Bacana essa dica. Olha que tem gente que mora aqui em Manaus e nunca foi conhecer o Teatro Amazonas. Isso é verdade, vocês podem conhecer o Teatro Amazonas ainda com a visita guiada, que é bem legal também. Fica aí a nossa dica, né? É verdade. Bom, a gente vai pro intervalo e volta já com outra dica. Era noite, eu já tinha lido uma história para o meu filho e ele dormiu. Eu desliguei as luzes da casa e fui descansar. Mas a gente nunca sabe quando a violência vai bater a nossa porta.
Desde que o Ronda no Bairro começou em Manaus, histórias como essas estão tendo outro final. O programa aproximou a polícia do cidadão e reduziu em 30% o índice de violência em Manaus. Ronda no Bairro, mais segurança por um Amazonas melhor. Governo do Amazonas. O que já era bom ficou ainda melhor. É isso mesmo, agora tem jogo 3 vezes por semana, aqui no SBT. Programa Jogo da Gente, às terças, quintas e sábados. Acompanhe o Jogo da Gente também na internet. Era noite, eu já tinha lido uma história para o meu filho e ele dormiu. Eu desliguei as luzes da casa e fui descansar. Mas a gente nunca sabe quando a violência vai bater a nossa porta. Desde que o Ronda no Bairro começou em Manaus, histórias como essas estão tendo outro final. O programa aproximou a polícia do cidadão e reduziu em 30% o índice de violência em Manaus. Ronda no Bairro, mais segurança por um Amazonas melhor. Governo do Amazonas. O Jogo da Gente está de volta com mais dicas de férias para vocês, né, Lídia? Isso aí, depois do Teatro Amazonas, a nossa dica é só você atravessar a rua ali mesmo no Eduardo Ribeiro e conhecer o Palácio da Justiça. É isso mesmo, vamos ver o que a Vânia Lopes aprontou por lá? O Palácio da Justiça foi construído na época do então governador Eduardo Ribeiro. O prédio é todo em estilo renascentista, mas o seu interior é pra lá de eclético. Aqui até 2006 funcionou a principal sede do Judiciário amazonense. Quem vai nos conduzir para essa viagem ao passado aqui da época áurea da borracha é a Karen Lorena, que também trabalha na Secretaria de Cultura e está nos recebendo aqui. Obrigada pela visita e espero que todos gostem do nosso passeio. Vamos lá? O Centro Cultural Palácio da Justiça foi inaugurado em 1900 e hoje ainda guarda o mobiliário da época. Que legal, gente! Olha que luxo! Nunca foi residência particular, né? Não, nunca foi residência. Não foi nenhum barão da... Não. Gente, é porque a gente está numa posição privilegiada. A gente está nos lugares mais altos de Manaus, não é isso? Era um dos locais mais altos da cidade. Deve perder só para aquela rua das televisões, né? Olha que bacana isso, gente. Aqui é o Tribunal Pleno, onde os desembargadores se reuniam para tomar decisões referentes ao Tribunal de Justiça do Estado. Muitas decisões importantes que mudaram a vida de muita gente do Estado foram tomadas aqui, nessa sala. Show de bola, hein, Rafa? Show de bola mesmo, hein? Mas ó, no próximo bloco tem mais. Fiquem ligados no Jogo da Gente, a gente já volta. Era noite, eu já tinha lido uma história para o meu filho e ele dormiu. Eu desliguei as luzes da casa e fui descansar. Mas a gente nunca sabe quando a violência vai bater a nossa porta. Desde que o Ronda no Bairro começou em Manaus, histórias como essas estão tendo outro final.
O programa aproximou a polícia do cidadão e reduziu em 30% o índice de violência em Manaus. Ronda no bairro. Mais segurança por um Amazonas melhor. Governo do Amazonas. O que já era bom ficou ainda melhor. É isso mesmo. Agora tem jogo 3 vezes por semana, aqui no SBT. Programa Jogo da Gente, às terças, quintas e sábados. Acompanhe o Jogo da Gente também na internet. Era noite, eu já tinha lido uma história para o meu filho e ele dormiu. Eu desliguei as luzes da casa e fui descansar. Mas a gente nunca sabe quando a violência vai bater a nossa porta. Desde que o Ronda no Bairro começou em Manaus, histórias como essas estão tendo outro final. O programa aproximou a polícia do cidadão e reduziu em 30% o índice de violência em Manaus. Ronda no Bairro. Mais segurança por um Amazonas melhor. Governo do Amazonas. A gente de volta, e depois de passear pelo Teatro Amazonas, pelo Palácio da Justiça, a gente tem mais uma dica. Verdade, no museu que fica no centro, na praça mais conhecida como Praça da Polícia hoje em dia. É isso aí, olha só. Bem no centrão de Manaus existe uma praça que marcou a cidade. Há mais de 100 anos, este local ficou conhecido como Praça da Polícia. Este prédio era o quartel da Polícia Militar do Amazonas. Depois de uma reforma em 2009, o local foi reaberto e voltou a se chamar Palacete Provincial. E a praça também foi rebatizada. Agora é Eliodoro Balbi. Aqui tem muita coisa legal para ver. São praticamente 5 museus em um mesmo local. Tem a Pinacoteca do Estado com mais de 200 obras de arte. O Museu Tiradentes, que retrata a história da Corporação Militar do Estado do Amazonas, com mobília original da época. E tem mais! Valiosas coleções de moedas da antiga Grécia, moedas do Brasil e seus períodos, do Império Romano, enfim, várias raridades. Sem contar o Museu da Imagem e do Som. Vale a pena fazer uma visita. Tá vendo aí, ó, tem muita coisa pra fazer nessas férias. Vamos sair de casa, vamos aproveitar, né, Rafa? Isso é verdade. E pra isso tem a agenda do Jogo da Gente. Nesta quinta, a cantora Kelly Guimarães fará show acústico no Estação Artefato, do ladinho do Teatro Amazonas. O ingresso custa R$10. Sexta-feira, no Porão do Alemão, será dedicado a 2 ícones internacionais. À noite terá os especiais U2 e Coldplay. As apresentações ficam por conta das bandas V8, Rock Band e Rockaholics. A banda Cuca Fresca comemora 7 anos de carreira. A festa será no próximo dia 21, no Copacabana Choperia. Entre os convidados da noite estão Ângelo Márcio, banda Ravox e Márcia Novo. E continuam as apresentações do espetáculo Um Sonho de Natal, realizado todos os dias na Nova Igreja Batista, na Avenida Torquato Tapajós. O show terá início às 20 horas, de segunda a sexta, aos sábados às 17h30 e aos domingos serão 2 sessões, uma às 15 horas e a outra às 17h30. A entrada é gratuita. E o Jogo da Gente fica por aqui, mas vocês continuam acompanhando a gente na internet também, no www.jogodagente.com.br. Ou pelo Facebook, é só curtir a nossa página. Lá também tem os links para você rever o nosso programa na internet. É verdade. E quinta-feira que vem tem mais Jogo da Gente, às 9h50 aqui no SBT. Tchau!